O meu convidado hoje para prosseguir essa série de entrevista com os pré-candidatos a prefeito de Cascavel é o Paulo Porto. Paulo é formado em História, ex-secretário de Assuntos Comunitários e vereador por 2 legislaturas em Cascavel. Gostaria de te cumprimentar, Paulo. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da Clique Paraná. Obrigado, Zaqueu. Um prazer estar aqui com vocês, debater o futuro de Cascavel e debater um pouco dessas eleições municipais. Paulo, gostaria que você iniciasse nos falando o que te motivou a postular aí o cargo de prefeiturável da nossa cidade. Então, Zaqueu, eu vim a Cascavel há 20 anos atrás, em 2000. Eu morava em Mococa, em São Paulo, durante 10 anos, de 90 a 2000, eu fui missionário da Igreja Católica, trabalhei com povos indígenas na Bacia Amazônica, em São Paulo. E em 2000 venho para cá convite da Unipar, na época, para dar aula no curso de jornalismo e curso de História e de Direito. E vim para cá em 2000 e estou aqui há 20 anos. E Cascavel é a minha segunda casa, né? A gente costuma falar que nós temos sempre 2 cidades. A cidade natal, onde a gente nasce, e a cidade do coração que a gente escolhe. Cascavel é a minha cidade do coração. Eu escolhi para morar aqui. Aqui eu tenho uma filha de 18 anos, a Laura. Aqui eu formei minha família. Aqui eu tive o privilégio de ser secretário municipal do governo Lísia, de Assuntos Comunitários, onde eu pude conhecer de maneira mais detalhada os bairros de Cascavel. Porque o que eu fazia? O meu trabalho era trabalhar junto às associações de moradores. Na época, um movimento muito pujante. Hoje, infelizmente, não. Acho, inclusive, temos que resgatar isso. Isso é bom, inclusive, para a política cascavelense. Movimentos sociais, sindicatos. Eu tive contato com os bairros mais distantes de Cascavel. Isso me permitiu conhecer de maneira mais profunda Joleta Bueno, Interlagos, Presidente, Colmeia, Brás Madeira. Então eu consegui ter uma relação muito próxima à população cascavelense. Depois, devido aos movimentos sociais dos quais eu participava, eu sempre trabalhei com a política, né? Sempre fui filiado a partido, me elegi vereador e estou no 2º mandato. Então eu creio que essa relação com Cascavel hoje me propicia a ter condições com muita tranquilidade de conhecer a fundo essa cidade, as demandas dessa cidade e entender que Cascavel pode ser mais e melhor. Cascavel podia ser uma cidade de uma segunda Curitiba do interior paranaense e Cascavel sempre, desde que eu me encontro em Cascavel e desde sempre, foi sempre dominada por famílias tradicionais em Cascavel. Sempre as mesmas famílias se revezavam no poder. Ou elegiam o prefeito, ou elegiam o seu representante submisso, como eu entendo que hoje é a atual gestão. Então eu creio que já está na hora do povo cascavelense chegar ao passo. Já está na hora da população cascavelense, das lideranças comunitárias, movimentos sociais, chegar ao passo municipal. Eu entendo que é fundamental o prefeito conversar com as entidades de classe patronais, mas também é fundamental conversar com as demais entidades, pequenos agricultores, então associação de moradores, essa população que nunca esteve à mesa do poder em Cascavel. E eu acredito que é o momento é chegado de democratizar a cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo nesse sentido. O prefeito Paranhos tem um projeto muito interessante, que é o Território Cidadão. Para mim é um dos bons projetos da atual gestão, porque não é porque eu sou candidato que eu vou entender que tá tudo errado. Tem coisas que a gente entende que tem que aprofundar. Agora, Território Cidadão, qual que é o coração dele? O coração dele é você dividir a cidade para poder governar com mais qualidade, com as demandas específicas, mas você criar o conselho comunitário, na perspectiva desse conselho comunitário, desse bairro, debater as demandas do município. Isso nunca foi criado. Porque, o conselho deliberativo, por exemplo, nunca dá o passo. Você criar um orçamento participativo na cidade. A população nunca é chamada para as decisões. Ao contrário, quem é chamada para as decisões sempre é a SIC, a MIC, Sindicato Rural, que é importante debater com essas pessoas, mas é importante também debater com o restante da sociedade, que nesses 20 anos que eu estou aqui, e eu sei que também para trás, jamais foram chamados. Então eu creio que é chegada a hora de outros setores mais populares, até mais representativos, participarem do governo municipal. Por isso a minha candidatura, que é uma pré-candidatura, que ela vem ancorada junto aos partidos políticos mais à esquerda, mais o campo progressista. Eu sou pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, existe uma relação muito próxima ao PSOL, ao PCdoB, à Rede, ao PCB, que nós entendemos que nesse momento de tempos muito difíceis para o povo brasileiro, é necessário uma união do campo progressista para a gente fazer esse debate mais democrático junto à população cascavelense. Então, resumindo, eu entendo que é chegado a hora de debater que Cascavel não seja mais os coronéis, mas Cascavel seja do povo cascavelense.
Você citou aí que foi secretário do ex-prefeito Lísias Tomé. Aquela eleição foi uma eleição que foi surpresa, histórica, né? Como é que você está vendo hoje, está se desenhando a eleição em Cascavel, no teu ponto de vista? Pode se repetir o que aconteceu? Eu acho que não se repete mais, aquilo foi um raio no céu azul, né? Eu acho que a eleição de Lísias Tomé não se repete mais. Eu participei ativamente, estava na coordenação de campanha. Eu acho que inclusive tivemos muitos erros, né? Uma gestão que teve muitos erros, porque poderia ter sido uma gestão completamente descolada disso que eu falei, né? Dessa Cascavel tradicional. Acabou tendo alguns erros, acabou não sendo, com algumas vantagens, outras não. Mas eu entendo que isso não se repete mais. Eu acho que essa zebra que foi Lísias Tomé, não sei se repete nessa geração política aqui de Cascavel. Agora, a eleição cascavelense está indefinida. Tudo indica que teremos segundo turno. Nós temos hoje aproximadamente, vamos aguardar as convenções, mas tudo indica que teremos até 9 candidatos a prefeito. Alguns candidatos muito ancorados, com base política muito consolidada, né? Então eu creio que essa eleição segue em aberto, teremos segundo turno em Cascavel e um segundo turno indefinido. Então não sei se repete um fenômeno como Lísias Tomé. Aquilo é um fenômeno excepcional. Agora, com certeza as eleições cascavelenses serão eleições muito agitadas, muito interessantes para quem gosta de política, e eleições hoje absolutamente indefinidas. Paulo, uma outra questão que eu gostaria de perguntar: você se lança numa pré-candidatura num momento até, eu diria, um tanto obscuro, né, por conta do presidente da República. Sem dúvida. Ser de direita, né, ser da direita conservadora, vamos dizer assim. De que forma que você pretende se relacionar caso você venha a ser eleito? Vamos lá, eu concordo com você. É mais que obscuro, é um período sombrio. Inclusive combina com essa neblina que nós estamos hoje em Cascavel. Vocês sabem que hoje em Cascavel, já faz uma semana, tem uma neblina, que não é neblina, é a fumaça do Pantanal. O Pantanal está queimando. 12% do Pantanal mato-grossense, um bioma único da humanidade, está queimando. Queimando porque tem a ver com esse governo, por isso que eu estou fazendo essa relação. Queimando porque 3 ou 4 fazendeiros, de maneira criminosa, inclusive já foi provado isso, tocaram fogo para ampliar suas pastagens no Pantanal. Se perdeu o controle, o governo federal simplesmente então abençoa esse desmatamento, que é a política do governo federal, e Cascavel hoje se encontra nas sombras, inclusive, usando o teu exemplo, não é só sombrio simbolicamente, né? Sombrio de maneira mais prática, devido a esse desgoverno que é o governo Bolsonaro. Então eu entendo que, independente de você ter uma boa relação ou não, nós temos que denunciar isso o tempo todo. E minha pré-candidatura é uma pré-candidatura em antagonismo a isso. Antagonismo ao governo Bolsonaro, claro, é tudo que nós não defendemos. Nós defendemos a vida. É um governo que defende a morte, defende o desmatamento, defende agrotóxico, é um governo que não defende o trabalhador, tudo que nós, obviamente, defendemos. Então, por que da minha pré-candidatura e por que da candidatura nesse sentido? Se você pegar, Zaqueu, dos 8 candidatos, ou 9 que virão, todos, sem exceção, todos, estão alinhados com Ratinho e Bolsonaro. Eu serei a única opção do cascavelense que não deseja votar nem Ratinho e nem Bolsonaro, ou mesmo nos dois juntos. Agora, claro, caso eventualmente a nossa candidatura for vitoriosa, se relacionamos com todo mundo, porque independente disso, prefeito eleito se relaciona com governador eleito, de maneira republicana, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, de um lado como de outro. Agora, obviamente nós representamos um outro projeto político, porque eu volto a dizer, se você pegar todos os pré-candidatos hoje colocados e postos, todos, sem exceção, Paranhos, Berté, Roman, Arsênio, todos eles são colados ao Ratinho e Bolsonaro, votar em Ratinho e votar em Bolsonaro. Então a nossa candidatura tem a missão de dar uma opção ao cascavelense que está incomodado com o atual estado sombrio das coisas, como você disse. É hora da gente buscar as luzes e sair desse obscurantismo, né, que nos colocaram. Agora, eventualmente eleito, claro, você governa com quem está no governo e conversará com todo mundo sem abrir mão das bandeiras específicas. Deixa eu só fazer uma correção. Estou falando do obscuro no que se refere à sua candidatura, né? Porque você está saindo num momento em que o presidente da República é de direita e você é de extrema esquerda, né? Então, obscuro nos dois sentidos. Então, no figurado e no... Agora, claro, a minha candidatura tem a ver com o Bolsonaro também, a minha pré-candidatura, porque eu e um monte de gente, um coletivo que está conosco, a gente acredita, volto a dizer, reafirmo, que é necessário dar uma opção para o cascavelense que não seja Bolsonaro e Ratinho, uma opção mais de centro-esquerda e mais de esquerda, e que defenda coisas como o meio ambiente.
sustentabilidade. Cascavel, por exemplo, você sabe disso, nós estamos à beira de uma crise hídrica. Cascavel, então, tem problemas hídricos seríssimos com o Lago Municipal. Nós temos problemas ambientais com agrotóxicos. Nós temos problemas ambientais com a soja. Ou a gente debate isso de maneira madura, ou realmente essa tua figura de linguagem, essa lógica obscura e sombria não será só figura de linguagem, será o futuro de Cascavel do país. Paulo, mas como que se pode administrar um município de mais de 300 mil habitantes como Cascavel sem ter um relacionamento direto com o governo do estado e com o governo federal? Explica, você é do legislativo, você pode me falar disso. Vamos imaginar se você tivesse certo. Então, se você tivesse certo nos governos petistas, todos os governos tinham que ser petistas. Não foi. Ou seja, não é verdade essa relação mecânica. Claro que você, num governo, num momento que você tem um governador Ratinho, que é ligado à direita, Bolsonaro, conservador, e você tem uma prefeitura mais de centro-esquerda, claro, a relação não é a mesma, mas óbvio que vai ter relação. Terão as emendas parlamentares, tem dinheiro que é carimbado, que é obrigado a vir. As pessoas querendo ou não, ou seja, a vida segue igual. Cascavel tem um orçamento de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões. Independente de quem é o prefeito, esse dinheiro é um dinheiro oriundo das contas cascavelenses, e também você tem recursos federais que virão independentes da sigla partidária. Quanto a isso, eu não vejo problema nenhum. Até porque, por exemplo, eu fui oposição durante muitos anos, durante o meu primeiro mandato, né, ao Edgar Bueno. Eu era oposição ferrenha. Sempre dialoguei de maneira republicana com o Edgar Bueno. Sempre. Independente das condições e das posições políticas. Porque tem uma coisa mais importante que a Cascavel. Então, não tenho dúvida que, independente disso, a gente, eventualmente sendo eleito, vamos ter uma relação republicana com quem seja. Até porque a política, a gente entende que a política é isso, né? A política não é vingança, a política não pode ser algo, não pode ser feita com o fígado, é feito na perspectiva de estadista, da lógica republicana. Eu não tenho dúvida que isso acontecerá da mesma maneira. Então não vejo nenhum problema. Agora, eu entendo, volto a dizer, que é fundamental a gente dar uma opção ao cascavelense que não seja opção apenas para a direita, uma opção de centro, centro-esquerda e de caráter progressista. O que diferencia o pré-candidato Paulo Porto dos demais pré-candidatos que estão se colocando à disposição da população? Exatamente isso, a postura em relação, por exemplo, ao Estado, em relação às políticas públicas. Quando a gente fala do campo progressista, ou do centro-esquerda ou da esquerda, o que é a esquerda? É uma concepção de Estado. O que é a concepção de Estado? Como é a concepção de Estado? Um Estado forte, atuante, com servidores públicos bem pagos, para que a política pública chegue para quem necessita de governo, você governar para quem necessita de governo. A esquerda se caracteriza por isso, ou seja, você ter políticas públicas assertivas, você ter políticas públicas que cheguem às pessoas mais vulneráveis socialmente, você ter políticas públicas para equilibrar esse abismo social que vive o Brasil. O Brasil é um país, o Brasil, segundo os dados que a gente tem, é o país onde tem a maior desigualdade social do mundo, onde o pobre está aqui, o rico está aqui, ou seja, a distância entre o rico e o pobre parece 2 planetas diferentes no Brasil. É o país onde essa distância é maior, então tem que ter um Estado para atenuar essa distância. O que prega a chamada direita ou campo conservador? Que se mantém a distância. Não é à toa, por exemplo, que no governo Bolsonaro, nos últimos 2 ou 3 anos, segundo a Oxfam, que é uma entidade internacional que avalia a concentração de rendas, existem, segundo eles, hoje, 10 famílias brasileiras, 10, têm a renda de 100 milhões de brasileiros pobres. Isso é a direita. Ou seja, o Estado não intervém. Nós entendemos que o Estado tem que intervir. Tem que ter políticas públicas assertivas. A gente costuma falar muito que necessitamos governar para quem necessita de governo, que é para as pessoas menores, para os pequenos. Isso que a esquerda vem defendendo sempre. Então, o que a esquerda defende? Um Estado assertivo, um Estado fortalecido com políticas públicas, e a direita defende um Estado mínimo. Vou dar só um exemplo para concluir essa longa fala. Você deve ter assistido àquela reunião presidencial fatídica do Bolsonaro com os seus ministros. Lembra a fala do Guedes? O Guedes é alguém de direita. Ele fala, precisamos ajudar os ricos, ajudar o pobre, nós perdemos dinheiro. Nós queremos o contrário. O Estado tem que ajudar os pequenos, porque os ricos se ajudam por si só. Paulo, hoje ganhou destaque na mídia, entrou em pauta hoje essa situação do fim da reeleição. Voltou a ser pauta no Congresso Nacional, inclusive 15 partidos aí já estão sinalizando apoio. Qual é o seu ponto de vista com relação ao fim da reeleição? Eu acho que para o cargo executivo. Claro, eu acho que a reeleição não vai acontecer nunca. A eleição foi foi um oportunismo do Fernando Henrique Cardoso, vamos lembrar isso, né?
Ele reconheceu o erro. Ele reconheceu, inclusive reconheceu publicamente, foi uma ideia dele, porque ele se elegeu, se eu não me engano, me ajuda, Zaqueu, ele se elegeu em 98, é isso? 98 se elege a FHC. Falha de memória foi também. 98. E na reeleição reeleição da FHC, não, 94 ele se elegeu, 98 ele se reelegeu. Então, quando ele vai para a reeleição em 94, se não me engano é isso, isso, 94, ele teve em 98, não, isso, ele vai para a reeleição em 98, 94, tem razão, vai para 98, existia a sombra do Lula. O Lula vinha ponteando as pesquisas, então de maneira oportunista, ele fala, não, vamos para a reeleição, porque ele era o único candidato que podia bater o Lula na época. Então se criou o fenômeno da reeleição no Brasil para evitar que o Lula fosse presidente, é só por isso. Não tem nenhum debate republicano, não tem nenhum debate se é melhor para a democracia, isso nunca existiu. Era para evitar que o Lula se tornasse presidente em 98 e acabou evitando. Fernando Henrique Cardoso se reelegeu. Eu acho a reeleição um fenômeno muito ruim, atrapalha a democracia. Eu sou frontalmente contra a reeleição para o executivo. Eu acho um equívoco, que foi um equívoco, uma coisa casuística da democracia brasileira e que nunca ajudou em nada, inclusive nos atrapalhou. Então eu espero que esse debate avance e para o bem da democracia a gente enterre de vez essa questão da reeleição do executivo no Brasil. Você citou aí o nome do ex-presidente por 2 vezes, Luiz Inácio Lula da Silva Lula. Houve toda aquela situação de acusação de corrupção, inclusive ele foi condenado e foi preso naquele caso do triplex, do Guarujá, conhecido Guarujá. Né? Você acredita na inocência do presidente Lula? Acredito, por vários motivos, não só eu, como a justiça já está acreditando, né? Se você pegar, por exemplo, a revista Exame, ela fez uma pesquisa para os advogados brasileiros, 98% do meio jurídico brasileiro, 98%, entende que o Moro foi parcial em todas as sentenças. O STF já está apontando isso. Delúbio foi absolvido. Palocci, nós já sabemos que ele mentiu. Ou seja, tem muita coisa para a gente entender. Eu não tenho dúvida que o Lula foi preso e foi condenado para tirá-lo das eleições só por isso. Assim como você acabou de falar, a reeleição foi criada para tirar o Lula do páreo, nenhuma dúvida. Agora, o PT tem problemas? Tem, como qualquer partido tem problemas. Mas o Lula foi condenado por esses problemas? Não creio. O Lula foi condenado por uma condenação política. Inclusive hoje, o Sérgio Moro, que era o grande herói de muita gente, hoje as pessoas veem que eles têm pé de barro. Inclusive as cortes internacionais, todas elas já entenderam que o julgamento do Lula foi um grande teatro jurídico. A Lava Jato também. Está ficando cada vez mais claro para o povo brasileiro que teve ingerência do Poder Judiciário nas eleições presidenciais, devido a interesses tão escusos e obscuros e inconfessáveis, que agora começam a aparecer. Então, quanto ao Lula, eu não tenho muita dúvida. Agora, que existem problemas nos partidos, não tenho dúvida. Isso, para mim, eu acho que é público e claro. Agora, que o Lula ele foi preso por ser corrupto, não acredito. O Lula foi preso para tirá-lo das eleições e colocar no colo de Bolsonaro. O resultado é esse que nós estamos vendo. Com toda essa corrupção que houve no país, que nós estamos comentando, né? E presos, acusados de corrupção, enfim, isso, como você disse, não é uma exceção do PT. Né? A gente observa aí que vários partidos estão até com o presidente do próprio partido, vamos citar o pastor Everaldo. O próprio PSC do partido do prefeito Paranhos, eu não posso falar que o Paranhos é corrupto, mas o presidente do partido dele nacional está preso por corrupção e formação de quadrilha e desvio de dinheiro do SUS, no Rio de Janeiro. Temos aí outros casos, né? Não são só esses dois, mas a população ela já tem uma aversão, né? À política por conta de tudo isso que nós estamos falando. Você acredita que a população vai entender o recado de vocês? Zaqueu, não é nem o nosso. A população tem que debater política, seja qual for. Política da direita, da esquerda, não interessa. A população tem que entender que política é fundamental para a vida dela. Porque você pode ter a população acreditar e ter bandeiras de direita, é legítimo, ou de esquerda. Mas a população tem que entender que política é fundamental para a vida dela. E o grande debate dessas eleições, de todos os candidatos, meu, do Roman, do Paranhos, do Arsênio, de quem mais vier, do Pacheco, é chegar à população e conversar com a população e apresentar suas propostas. E é um debate muito difícil, porque no momento em que ninguém quer debater política e temos gerida por política, nunca foi tão importante debater políticas aqui. Nós temos que insistir na política e dialogar com a população. E a população tem que entender, e creio que ela vai entender, que debater política significa o preço do arroz, significa o preço do gás, significa ter vaga ou não no CMEI do seu bairro, significa o seu filho ter acesso a emprego e conseguir um bom salário,
significa isso, ou seja, pela política passa aquela pessoa que você vem em frente à tua casa pegando latinha para poder vender e garantir sustento para sua casa porque não tem emprego. Tudo isso passa pela política. Então, ou as pessoas entendem isso, ou nós seguiremos com problemas. Então, qual é o grande desafio dessas eleições? Não meu, do Paulo, mas dos nossos pré-candidatos todos. É debater a boa política, apresentar propostas e que a população tenha disposição de ouvir. Porque isso, ainda que ela não entenda às vezes, está em jogo o futuro do filho dela, do seu filho, e se ela vai ter emprego ou não amanhã. Ou seja, isso é muito sério. Não é à toa que há 5 anos atrás, nós tínhamos pleno emprego. O Brasil tinha pleno emprego. O desemprego era 3, 4%, que é pleno emprego. Hoje nós estamos com 35 milhões de desempregados. 35 milhões de mães e pais de família que chegam em casa no final do mês e não levam sustento para casa. Isso tem a ver com a política e com as opções políticas que esse país tomou. Então, ou a gente entende isso e debate com a população, ou nós vamos ter muita dificuldade aqui para frente. Então, acho que o grande desafio dos candidatos, sejam quem for, aí da direita à esquerda, é chegar na população com um bom debate e conseguir a disposição do diálogo, conseguir dialogar com a população, que essa eleição seja pelo menos didática e que as pessoas entendam isso. Cabe a nós, pré-candidatos, e todos os pré-candidatos a vereadores, a cargo majoritário, chegar na população e convencer a população. É importante debater política, é importante você debater em quem você vai botar o teu voto, define a tua vida, porque essa é a lógica da democracia representativa, que é a democracia brasileira republicana. Nós não inventamos nada melhor ainda, com todos os seus efeitos. Então nós temos que seguir apostando nela e seguir apostando no diálogo com a população sempre. Tá certo, Paulo. Você mudou de partido, né? Sim, você está no PT. PT, perfeito. Como é que você pretende passar para a população a imagem de que o PT pode fazer um bom governo diante de tudo que nós já falamos? Perfeito. Eu fui do PCdoB durante 36 anos. Então, para mim, mudar de partido não é uma coisa simples. Né? Não é que nem mudar de camisa, como alguns mudam de partido, um troca de partido, um pega o partido do outro. Isso, para mim, é uma política de subterrânea, política pequena. Eu fui filiado ao PCdoB durante 36 anos, vim para o PT por convicções políticas ideológicas, pretendo ficar por muitos anos no PT, né? Sigo respeitando muito meu antigo partido, até que foi minha escola, e eu estou aprendendo muito hoje no PT e muito feliz nessa nova casa. Eu acho que é um diálogo que não é difícil, basta olhar para trás. O que o PT já fez? Qual que é o legado que o PT deixou para o Brasil? O PT deixou um país sem desemprego, nós deixamos reservas cambiais na ordem de 380 bilhões de dólares. Era um tempo que as pessoas estudavam, as pessoas comiam. Se tem uma coisa que o PT sabe fazer, que eu soube fazer, com todos os erros e acertos, mas muito mais acertos que erros, é cuidar das pessoas. O PT tirou, nos anos Lula e Dilma, 36 milhões de pessoas da miséria. O Brasil saiu do mapa da fome. Eu lembro dos anos 90, você vai lembrar também, nos anos 90, que as pessoas iam no açougue e pediam pé de frango, comiam carcaça de frango. Nos anos Lula e Dilma passaram a comer frango, passaram a comer iogurte, melhorou muito o nível das pessoas e proteico, inclusive. Nós estamos voltando ao tempo da carcaça de frango e do pé de frango, infelizmente. Ou seja, as pessoas têm que entender isso e vão lembrar disso. Basta lembrar como era há 5 anos atrás e como é hoje. Eu acho que não é difícil esse diálogo, mas nós vamos ter que conversar, como eu disse, com muita paciência e com muito didatismo junto à população. Ou seja, defender o PT não é difícil, é só mostrar o legado dele nesses 13 anos de governo petista. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiz para todos os pré-candidatos que por aqui passaram. Fundo eleitoral, qual é o seu ponto de vista? Vai fazer uso? Claro, eu defendo. Que boa pergunta. O que é o fundo eleitoral? O fundo eleitoral é para evitar que você pegue dinheiro de quem? Do empresário. Ou seja, eu vou ter 2 opções. Ou eu uso um dinheiro do partido, que é um fundo público, sem nenhum compromisso, a não ser com as minhas ideias, ou eu vou te chamar, vou ter que procurar Engie Elétrica, como sempre foi. Procurar Pioneira, procurar Capital. O que é melhor para o povo cascavelense? É você eleger alguém eleito com o dinheiro dos coronéis e com os donos da cidade, porque vai governar para eles, obviamente, ou não. Então, fundo público eu acho uma saída inteligente, uma saída democrática e que combate a corrupção. A corrupção nasce aonde, Zaqueu? Na eleição. Vamos imaginar que eu preciso para me eleger X. Eu vou procurar os empresários, que é quem tem X. Não é o trabalhador que tem esse dinheiro, são os empresários. Eles colaboram com a minha campanha. Eles colaboram pelos meus belos olhos verdes? Não. Eles colaboram porque eles querem a contrapartida caso eu me eleger. Sempre foi assim, por isso é muito ruim
Quando a pessoa se elege e se elegia, obviamente ela se elege com compromisso. O fundo partidário permite que a pessoa se eleja sem compromisso nenhum, a não ser com as bandeiras que ela defendeu na campanha, ou seja, compromisso direto com o povo, o voto. Então eu defendo o fundo partidário e obviamente eu vou usar, porque eu não quero dinheiro de empresário. A minha campanha não terá R$1 de empresário cascavelense, ou seja, caso eu me eleger numa eventual candidatura, eu não vou ter nenhum compromisso a não ser com o povo cascavelense. Por isso eu entendo que o fundo partidário é um avanço para a democracia brasileira. O PT vai lançar quantos candidatos na proporcional? Nós temos 32 vagas, né? Nossa ideia é chapa completa. Hoje nós temos aproximadamente 31 nomes. A tendência é lançar chapa completa. A nossa convenção é quarta-feira, né? Então tudo indica que é a chapa completa. Nós queremos lançar 32 nomes. A nossa expectativa hoje é fazer de 3 a 2 vereadores. Ou seja, a única certeza que eu posso dar, Zaqueu, é que ano que vem o PT terá bancada na Câmara de Vereadores em Cascavel. Paulo, nós estamos encaminhando para o final dessa entrevista, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Num eventual segundo turno, quem você jamais apoiaria? A palavra jamais na política é difícil, uma palavra que muito complicada, mas eu posso falar que nós do PT, o grupo que está conosco, dificilmente iria, ou posso falar talvez jamais, com o campo bolsonarista, né? Nós não iremos com as bandeiras ligadas à morte, bandeiras ligadas a tudo que a gente defende, né? Nós não podemos se afinar com bandeiras de destruição da natureza, bandeiras antiambientais, bandeiras que colocam o lucro acima da vida, isso nem uma hipótese. Então, obviamente, isso vai se definir na campanha, né? Como é que os candidatos vão defender suas propostas, mas quanto mais próximas as propostas nessa perspectiva do Estado mínimo, do ultraliberalismo, de ataque aos direitos dos trabalhadores, mais distantes nós estaremos. Tá certo. Paulo, eu agradeço a sua participação aqui no Clique Paraná, ter aceito o convite, e agora eu deixo esse espaço à sua inteira disposição para que você possa fazer as suas considerações. Queria agradecer, né, esse espaço importante para a gente poder dialogar com a população cascavelense e desejar que, independente em quem as pessoas vão votar, independente de quem você vai votar, mas que seja um voto a partir de proposta, que seja uma eleição limpa, uma eleição republicana, uma eleição sem fake news. Essas eleições presidenciais abriram a porta do inferno, que é a porta das fake news, que até decidiram a eleição, inclusive. Então, que seja uma eleição muito democrática, que seja uma eleição que respeite o eleitor, uma eleição sem ataques pessoais, uma eleição que a gente defenda propostas, e uma eleição que as propostas que falem mais ao coração e às demandas cascavelenses sejam vencedoras. É o que eu desejo nessas eleições. Obrigado, Paulo. Assim nós encerramos então mais uma entrevista com o vereador cascavelense Paulo Porto, postulante ao cargo executivo de Cascavel.